Conexão Líder. Papo de política. 12h38, estamos de volta com o programa Conexão Líder, recebendo o vereador do PL, André Eustáquio Alves. Esteve aqui com a gente logo que foi eleito, né? E após 6 meses, mais ou menos, está de volta ao programa. Prazer recebê-lo, André. Sempre muito bom conversar com você. Você é uma pessoa inteligente, dinâmico, e a gente percebe que está com muita vontade de trabalhar, né? Seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer ter você novamente aqui. Obrigado, Adaró, por receber. Obrigado pelo convite, né? Já tem algumas semanas que a gente está tentando coincidir a agenda aí. Obrigado, Thiago, por receber a gente aí. Obrigado também aos ouvintes que tá sempre ligadinho aí na Líder e prestigiando também esse nosso bate-papo aí. É difícil conciliar, né, André? Porque você tem sua atividade profissional. Sim. E a atividade de vereador, embora muita gente não saiba, demanda muito tempo, né? A gente percebe que você está sempre muito envolvido em várias questões, e para conciliar seu trabalho profissional com a de vereador, você tem que trabalhar dobrado, literalmente. E eu tenho um perfil assim que, se eu pego alguma coisa para fazer, eu preciso fazer e fazer bem feito, senão eu não consigo dormir, eu não consigo ficar tranquilo comigo mesmo. Quando eu pego para fazer, eu vou fazer bem feito e vou até o final. Preciso ver resultado positivo naquilo que eu faço. É um propósito de vida, é assim que eu fui criado pelos meus pais. Fazer bem feito, né? E até mesmo para trazer assim a importância, né, daquilo que foi a nossa vida lá desde de novo, os ensinamentos dos nossos pais, né? Eu trago isso muito comigo. Tudo que meu pai me ensinou, que minha mãe me ensinou, eu trago comigo, e uma dessas coisas foi exatamente isso. Tudo que você fazer, faz e termina. E faça o melhor que você puder. E assim não é diferente na vereança, né? Naquilo que nós assumimos para fazer nesse mandato aí. Certo. André, e você tem uma presença muito forte também junto ao grupo da Renovação Carismática, né? Para conciliar é mais uma coisa que toma muito tempo. Tem gente também que não sabe o trabalho que você faz de evangelização, a participação que você tem ativa dentro desse movimento também, né? O nosso trabalho na renovação de evangelização vem desde 2009. Em 2010 nós entramos assim de cabeça mesmo, de lá para cá, e é praticamente todos os dias, né? Essa semana nós tivemos um trabalho muito importante a respeito de evangelização, em defesa da vida também. Assim, não para. A evangelização não pode parar, né? Enquanto nós estamos aqui, tem alguém ali fora ali que está precisando da palavra de Deus, está precisando de um direcionamento, e a nossa função como evangelizador é ir de encontro a essas pessoas que precisam sim da palavra de Deus. Certo. E o assunto principal, né, gente, desse bate-papo, no papo de política, é justamente o André explicar pra gente. Tem muita gente que não entende a questão dos comércios que abrem aos domingos. Então o vereador propôs uma audiência pública, o pessoal esteve lá, debateu o assunto, e é bom a gente saber porque tem uma legislação federal que está entrando em vigor, e o município também está se adequando para poder criar um ambiente que seja o ideal para os empresários, mas também para o público que é atendido, né? André, é um assunto espinhoso, você puxou ele, né? Você falou assim, manda para cá que a gente vai debater esse assunto, né? Que conclusão você tirou da audiência e o que você está sentindo sobre esse assunto? Explica para quem não sabe o que está acontecendo em relação à abertura dos supermercados, principalmente aos domingos, né? A primeira coisa, nós não podemos esconder dos assuntos espinhosos, como você bem disse aí. Se eles estão ali é para ser debatido, para ser conversado sobre o assunto. É uma demanda, né, do supermercado, não só dos funcionários, dos colaboradores, mas também dos proprietários do supermercado, que foram eles que me procuraram. Eu já conheço a dor, porque há 26 anos eu sou representante comercial e atendo eles na área de lácteos, então a minha convivência com eles é diária, então eu sei da dor, tanto do proprietário, quanto do funcionário, quanto do colaborador. E diante dessa demanda, nós vamos trabalhar, vamos ver vamos escutar a população também, né? A nossa audiência pública, ela foi muito positiva. Nós tivemos lá pontos divergentes, que eu acho que é onde que se faz a verdadeira política, né? Se você escuta um lado, você escuta o outro, e aí a gente poder chegar, né, num denominador comum aí. E essa dor que passa, né, na cabeça aí no sentimento aí do proprietário, ela vem da falta de mão de obra. Na nossa cidade hoje, nós temos assim que agradecer a Deus todo dia, porque nós temos excesso de vagas, de vagas no mercado de trabalho, e essa preocupação vem disso, porque qual que é a maior barreira hoje de você manter um funcionário no supermercado e para você contratar um funcionário no supermercado? A maior barreira é o trabalho ao domingo. Certo. Esse é o maior problema. Inclusive, na sexta-feira, eu tive com um dos maiores criticados na nossa sessão, que foi o supermercado Mineirão.
Eu estive com o gerente deles, o Júnior, fica Foi um ele que abraço. puxou a fila, não foi? Para abrir os domingos, não foi? Exatamente, foi o supermercado Mineirão. Mas quando ele veio, né, mudou toda a história. O Júnior, que é o gerente hoje, manda um abraço pra ele. Ele falou: André, a dor de todos aqueles que estavam lá sentados naquelas cadeiras é a minha dor hoje. Hoje eu sinto na pele o que é não ter um funcionário para trabalhar o domingo. E ele falou comigo: já teve um domingo, eu trabalhei com 8 funcionários, um supermercado daquele tamanho, para atender caixas, para atender a prateleira que precisa ser reposta, padaria, atender o açougue, o hortifruti, com 8 funcionários num mercado daquele tamanho. Então ele falou: olha, eu não consigo, hoje eu não consigo. Se conseguir aprovar esse projeto de lei seu, né, que você juntamente com seus colegas lá estão trabalhando, eu vou ficar feliz, porque pelo menos eu vou saber que de segunda a sexta, a sábado, eu vou atender o meu cliente bem, como ele merece. Porque ao domingo eu não consigo dar qualidade no meu atendimento. Então é uma das maiores preocupações que eu tenho hoje, é dar qualidade. Eu não consigo fazer isso. Porque quando eu trago um colaborador para trabalhar no domingo, a segunda minha fica prejudicada, a terça, a quarta, toda minha fica prejudicada. E pensar que os funcionários de supermercado têm vida social, né? Então, o domingo, para muita gente, é o dia especial, religioso, é o dia especial também de encontro em família, é o dia especial. Tem que pesar isso tudo, né, André? Como consumidor, eu adoro. Se pudesse, ficava aberto domingo até as 10 da noite, é uma delícia. Aí você resolve: faltou a maionese, dá um pulinho aqui, pega no Nova Era, pega no verão. Oh, que delícia que é isso. Mas a gente sabe que tudo, a nossa comodidade, né, tem um preço alto às vezes para quem está oferecendo isso. Agora, tem aquele argumento, André: por que não libera assim? O supermercado que quiser abre, o que não quiser não abre. Isso na prática não funciona. Todo mundo quer abrir. Se um abrir, todo mundo vai atrás. A gente precisa trazer uma legislação para gerir esse assunto. Mas nós temos uma vantagem uma vantagem muito grande, economicamente falando. Você está valorizando aquele mercado do seu bairro. Aquele sozé que na hora 9 horas da noite, na hora do seu aperto, você bate na porta da casa dele, que a mercearia já fechou, ele abre e te atende lá. Verdade. Você está valorizando aquela massa de tomate que falta na hora H, hein? Você vai lá nele e pega na vendinha do bairro. Aquela que sua mãe te gritava: Anderson, vai lá buscar a massa e acaba. Você corre lá, você me atende aí. Então, você vai estar valorizando. E um ponto principal: a nossa Feira Livre, ela foi prejudicada quando essas grandes bandeiras, elas vieram para nossa cidade. Os grandes, o movimento do domingo, você vai no Nova Era hoje, você vai no Mineirão hoje, no Líder, você vê os estacionamentos abarrotados. Esses consumidores, eles poderiam estar aí na Feira Livre, valorizar o produtor rural. Verdade. Né? Aquele que faz aquela comida, aquele alimento caseiro, um doce caseiro, né? Qualquer outro assunto. Mas também aqueles mercados de bairro que nós falamos aqui. Gente, tem supermercado de bairro, eu falo porque no nosso lá tem um supermercado menor, que uma vez conversando com o funcionário lá, ele falou assim: a nossa salvação é o domingo, é onde a gente fatura bastante. E durante a semana a gente sabe que é mais ou menos o pessoal que vem ali, mas no domingo. Quando começaram a abrir os domingos, eles estão acabando com as vendas tradicionais dos bairros, abrindo aos domingos, que é onde a turma fatura mais ainda. Principalmente aquele que é um pouquinho mais incrementado, aquele cara que bota um frango assado na porta e tal, esse aí que atrai a galera do domingo, né? Ele ali trabalha com o filho, com a esposa. O nosso projeto, até em comum acordo, 1 a 2 funcionários, ele consegue, um gerente mais um funcionário, no mercado de bairro. Segura a onda ali. Um mercadinho de pequeno para médio porte ali, com 2 checkouts, né, no máximo. Ele consegue, né, trabalhar ali e fazer o atendimento da população. E isso a gente precisa pensar em outro ponto também. O dinheiro, né, o valor, o lucro das grandes bandeiras, uma grande fatia dela, ela vai para sua matriz. E ela não é investida na cidade. Verdade. Qual que é o maior investimento na cidade? É no pessoal, né? Contratou pessoas e tudo mais. Mas a grande fatia do lucro, ela vai para sua matriz. E contramão, né, disso, a gente pega o supermercado Nova Era, o supermercado Líder, Sacola Silva, tantos outros nós poderíamos citar aqui. Começaram pequenos. Eu lembro que 26 anos atrás, eu lembro do supermercado Nova Era, ele era um novo mundo aqui no bairro Peluso. Nós começamos juntos, eu cheguei e estava começando junto. Eles vieram de Guiricema, né, pequenininho, e hoje viraram uma grande potência, porque tudo aquilo que eles ganham em lucro, eles reinvestem na própria cidade. Construção civil, né,
inúmeros empreendimentos, muitos deles gostam de uma fazenda, vai investir no agronegócio e assim por diante. O dinheiro fica aqui na nossa cidade, na nossa região. Agora as grandes redes as grandes redes já é diferente. Nós estamos fomentando o comércio local e pensando nessa parte, né, pensando no capitalismo, nós estamos cercando a nossa cidade e valorizando os comerciantes daqui. Isso precisa, porque eu fui criticado, sabe? Isso que eu imaginar, eu ia te perguntar como é que está sendo a reação da população, de forma geral, dos empresários e da população. Como é que tem sido a aceitação dessa Eu recebi lei? uma crítica assim. O André, que se diz de direita, do PL, defendendo duas bandeiras que vai totalmente de contramão àquilo que ele fala que prega. Uma é a questão do aterro sanitário, acho que depois a gente pode falar no assunto também. Me chamaram de Marina Silva, de petista Marina Silva, defendendo o meio ambiente. Eu não sei onde que uma pessoa de direita não pode se preocupar com o meio ambiente. Sim. Né? E já cai por terra essa crítica. E a segunda, essa questão que eu estou indo contra o capital e sendo uma pessoa sindicalista, me chamaram de sindicalista. Olha, se eu que sou de direita não poder pensar naquela pessoa que está se sacrificando, né, no domingo e está ali sofrendo mesmo, se você vê os relatos dos proprietários e dos funcionários dos supermercados, eu preciso preocupar com eles, sim. Eu preciso, e isso eu não vejo que é um viés de esquerda, não, é uma questão de consciência. Né? Eu, como uma pessoa de direita, e agora movimentando o capital, o livre mercado, como que eu posso reverter isso então para o meu lado? Abrindo o comércio para o comércio local e o dinheiro fica aqui, valorizando o comércio local. Nós estamos sendo capitais, nós estamos sendo capitalistas, uma vez que nós estamos valorizando o comércio local. É mais do que até outra coisa, nós estamos defendendo o nosso comércio. Né? É uma briga comercial aí. Né? Os proprietários de supermercados, eles falam desde o começo, eles falam, a conta não fecha. Eu falei, mas tá um movimento tremendo domingo. Ele falou, se você colocar na ponta do lápis, você colocar funcionário para vir aos domingos, você tem que pagar mais o percentual e tudo. E tem gente que mesmo assim não quer, então fica funcionário insatisfeito, aí começa a perder funcionário bom de muito tempo de casa, mas fala, não suporto, domingo eu não venho, pronto. Aí como é que faz? Se esse não vem, como é que você vai exigir que o outro venha? Aí isso criou um problemaço para os caras poderem administrar e não é fácil, né? Mas há quem diga assim, gente, a realidade é essa. Não tem como dar. O que diz a lei nacional, André, a lei federal? Não, hoje essa que você citou no início da nossa conversa, não é realmente uma lei, é uma portaria, né, que foi criada para que possa, de forma, usando os sindicatos, né, dessa área, possa se chegar a um acordo para que possa ter o funcionamento aos domingos. Eles querem que tenha. A portaria que está tentando favorecer a abertura. Ele quer regularizar esse funcionamento aos domingos, regularizar por meio do sindicato. Né? E o nosso projeto de lei é para normatizar de forma mais particular a nossa cidade, porque eu entendo que o bairro por mais que o Brasil inteiro está passando por essa situação, e aqui a gente pode enumerar alguns motivos que faça que a mão de obra seja escassa hoje, né? A gente pode falar a questão do governo, dos projetos sociais, nós podemos falar várias coisas aqui que tudo vai encaixar. No final das contas vai encaixar. E eu acho que o comodismo eu não lembro não sei se você se lembra, eu falei que nós falamos de uma situação que se chama a pessoa se acomodar, né, numa determinada situação, e ali ela vai levando aquela vida de qualquer jeito e aí acaba assim, encostando nessas ajudas sociais aí. Eu acho que é um dos motivos. Porém, quando a gente faz com que essa lei aconteça aqui na nossa cidade, a gente entende a gravidade por causa dessas questões de fábrica de imóveis, que hoje nós somos uma potência e a mão de obra é vasta. Então a gente faz essa lei municipal para poder entender que nós temos uma curva, nós fora da curva, estamos fora da curva, né? E é uma preocupação, né? Mas você acha que, mesmo tendo a portaria federal, né, uma lei nacional que fala assim, uma lei municipal consegue sobressair? O cara não entra lá com uma liminar, com uma coisa e funciona assim mesmo, quem quiser? Então, hoje eu acredito que nós não vamos ter esse problema, porque uma das maiores empresas que eram contra, hoje é a favor. Os próprios mercados não estão conseguindo harmonizar isso, o funcionamento do domingo com a mão de obra. Nós não vamos ter esse problema. E uma vez que a gente normatizar, a gente dá legalidade para tudo, e ao mesmo tempo essa lei ela pode vir a fechar os pequenos, né, essa portaria. E uma lei municipal, talvez os pequenos vão estar, eu creio,
que os pequenos vão estar sendo favorecidos e protegidos com essa nossa lei, fazendo com que eles possam funcionar sem ficar passando por essa burocracia que o sindicato. Eu sou crítico de algumas atuações de alguns sindicatos. Sou bem crítico quanto a isso. E eu vejo que acaba, em vez de ajudar, burocratizando mais ainda alguns sindicatos. E eu vejo que essa portaria, esse nosso projeto de lei, ele pode facilitar a vida desses pequenos mercados. Porque o comércio, de forma geral, por exemplo, Cristiano Roça, São José, Matilde Balbi, o comércio, né? É proibido de abrir aos domingos? Tem uma lei específica, o horário que abre? Ou simplesmente é um acordo geral, assim? As pessoas geralmente abrem por volta de 9 horas, vão até às 6 e quando tem uma data festiva, o horário do comércio vai até às 20 horas e tal. E aos domingos não se abre nem feriados. Isso é lei ou tem alguma coisa que segura essa onda da moçada para ninguém abrir assim separado? Porque funciona direitinho, né? Sim. Todo mundo fecha na hora certa e é muito bem acordado. Isso é um acordo de cavalheiros? Olha, eu vejo que mais do que um acordo de cavalheiros é a tradição do povo brasileiro. Né? Tem uma tradição que segue. No passado se fechava o supermercado aos sábados, meio-dia, 1h da tarde. Isso. Depois foi mudando diante da necessidade. Né? E hoje tenta-se abrir o mercado aos domingos e se abre hoje. A nossa lei é para voltar um pouco no tempo e dar um pouco mais de tranquilidade para os funcionários. Agora, o que você tocou num assunto importante, que fui também alvo de crítica nesse sentido. Aí as outras funções que precisam trabalhar, né, aos domingos. Sim. Aí eu lembro que um das pessoas que foram críticas minhas disseram assim: como é que nós vamos fazer com quem trabalha na saúde? Como nós vamos fazer com a pessoa que trabalha na área de segurança? Olha, quem trabalha na área de saúde, ela fez um concurso público para atuar na área de saúde. Ou seja, ela decidiu trabalhar na área de saúde. Quem trabalha na área de segurança, ela fez um concurso público para trabalhar na área de segurança e tudo mais. Agora, quem é funcionário do supermercado? Ele não tem um curso para aquilo, ele não fez um concurso para aquilo. É a função que ele sabe fazer. Normalmente, a pessoa que trabalha ali no açougue ou que trabalha ali repondo a mercadoria, ela está ou usando daquele trabalho financeiramente para subir na sua vida, para conseguir um estudo, e aí a partir daí ele poder alcançar voos mais altos, mas ele usa dali como um trampolim. Então é a opção que tem para ele, trabalhar no supermercado. E por causa dessa opção nós vamos fazer com que ele trabalhe no domingo, lembrando que a alimentação, nós podemos entender que ela é algo essencial, mas o essencial, nós podemos usar desse essencial lá no nosso bairro. Hoje as padarias já estão bem equipadas, né, com vários tipos de produtos. Os açougues da cidade, do bairro, já tem. Se você vai no açougue, essa semana mesmo eu fui no açougue, e lá tinha sabão em pó, e eu vi na prateleira. Tem farmácia que você compra as coisas pra casa, né? Alguém tocou esse assunto. Então nós vamos ter que fechar as farmácias, porque as farmácias vão virar supermercados. Isso é muito longe da nossa realidade. Como que uma farmácia vai virar um supermercado? Não tem. Sim. E elas vão passar pelo mesmo problema, que é a questão da mão de obra. Vão passar pelo mesmo problema. As farmácias funcionam aos domingos, que ela tem uma escala de trabalho muito diferente de um supermercado. Não tem nada a ver o que a farmácia faz com um supermercadista faz. Não tem nada a ver. A quantidade de funcionários que ela tem, no quadro de funcionários, é totalmente inferior a de um supermercado, né? Entendi. Agora tem aquela questão também, né, antiga do nosso bom e velho capitalismo, a lei da oferta e da procura. Se a mão de obra está escassa, naturalmente os supermercados vão ter que subir os salários dos profissionais para poder reter esses profissionais. Então, se o cara tá ali, mas está ganhando os 3 mil reais dele por mês, tranquilo, ele, não vou perder isso aqui não, que não é qualquer lugar que eu vou ganhar 3 mil por mês. Mas se ele ficar ganhando ali, às vezes, menos do que o Bolsa Família, é lógico que a concorrência do Bolsa Família, se juntar o dele e da esposa, mais o Vale Gás e mais não sei o que e tal, às vezes está compensando mais ficar só fazendo uns bicos, né, do que realmente trabalhar. Mas a legislação... Um relato desse com a funcionária do RH do supermercado Nova Era. Ela falou, olha, nem pagando mais. É mesmo? Nem pagando mais. Aí a pessoa fala, eu quero ter vida também. Olha. A pessoa usa essa frase com ela: existe vida fora do supermercado. Existe uma vida lá fora. Foi a frase, ela relatou isso pra nós. Porque talvez as escalas também começarem a ser, né? Porque eu sei que o trabalho do supermercado é um negócio assim, é incessante, né, cara? Porque é como se fosse assim,
pessoas pegando coisas a todo momento e outras pessoas abastecendo aquilo a todo momento. E tem que estar de olho em validade de produto, e tem que estar de olho na rotatividade desses produtos e negociando com as empresas, quem fica na prateleira de cá, quem fica nessa aqui. É uma dinâmica muito interessante para fazer a coisa fluir e para ter um atendimento legal e a entrega e tudo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse supermercado. Parece um organismo vivo, né? E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, e a gente sabe que tem funcionários ali que realmente são muito exigidos, né? Então, o cara realmente ele precisa de um descanso. Mas aí, naturalmente, vão precisar de mais mão de obra. Falta essa mão de obra no mercado. É muita bolsa, é muita gente encostada. Ao mesmo tempo, tem a concorrência de setores que têm, com o benefício, vamos dizer assim, uma folga melhor. Tem gente que trabalha na indústria, às vezes tem que fazer um serão e tal, mas normalmente tem o sábado e domingo livre. Então, isso aí já interessa, mas é lógico que o cara vai querer carregar mais para esse lado também, né? Teve um meio de comunicação do Facebook. Ele fez 2 pesquisas. Primeiro, o que a população acha do fechamento dos supermercados aos domingos? Em torno aí de 30% é contra o fechamento e a maioria a favor. Aí fez outra pergunta. E você, trabalharia ao domingo nos supermercados? Deu 97% que não trabalharia aos domingos e 3% só trabalharia. Verdade, ninguém quer, né? Ninguém quer. Realmente. André, mas é importante, viu? Felizmente nosso tempo é curto, é muita coisa importante pra gente conversar. E esse assunto é muito interessante. Se deixar, o assunto vai longe, né? As pessoas participam também, gostam de dar opinião a respeito. Mas agora, após a audiência, na próxima semana já vai a votação ali, são 15 dias após. É até bom você tocar no assunto para a gente entender a democratização do assunto. Nós trouxemos o projeto, foi da minha parte trazer, né, a audiência pública para que desse notoriedade e todas as pessoas pudessem contribuir com o seu modo de ver a questão, né, e contribuir mesmo com a sua opinião. Não quer dizer que eu propus o projeto que a minha opinião tem que prevalecer. Não, vamos escutar o povo. E assim foi feito na audiência, foi muito boa audiência. Tivemos opiniões diversas lá. E agora ela já passou pela comissão, né, de Indústria e Comércio. Eu sou membro dessa comissão. Hoje nós teremos já uma segunda reunião na Indústria e Comércio também sobre esse assunto. Passou uma vez já pela Constitucionalidade, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Já passou, essa semana passa novamente e está fazendo todos os trâmites legais. Né? Hoje eu até fui perguntado que se poderia ter uma outra audiência pública. Se algum vereador provocar, não vejo problema nenhum. Se quiser debater mais o assunto, vamos debater. O fato é que foi debatido, o projeto foi apresentado, foi debatido, está nas comissões, que também é uma forma de debate. Algum vereador pode colocar alguma emenda e aí o processo seguir até a votação. Se tudo continuar no ritmo, eu creio que dentro de 15 dias, o nosso presidente da Câmara, José Maria, ele dá sempre celeridade a todas as matérias. Eu creio que dentro de 15 a 20 dias nós já estaremos votando. É o prazo máximo que eu acho aí, diante do perfil do nosso presidente, né? E fica naquela situação, né? Vai ter muita crítica, por um lado, tem pessoas que não vão aceitar, e aí vai ver, porque os vereadores também, isso tudo pesa na hora do voto, né? Se a opinião pública vai ficar contrária a esse fechamento, se as pessoas vão entender bem como vai ser, porque primeira coisa, as pessoas querem atender a população, mas ao mesmo tempo tem que ver também um lado daquele que gera os empregos também, que tem que fazer a coisa acontecer, né, André? Então, realmente é um assunto que vale a pena o debate para poder chegar. E a importância da audiência pública, porque se você vai na audiência pública e lá a população pode falar, pode se expressar, você vai estar falando e defendendo aquilo que você acredita. Caso você não vá, não entre no debate, as pessoas que estão lá vão decidir para você. A importância, né, a Câmara Municipal, e eu falo muito isso, a porquê da distância entre a Câmara Municipal e o Executivo, porque aquela casa do Legislativo, a Câmara Municipal, é a casa que o povo tem a sua voz e ela não pode ser interferida pelo Poder Executivo, porque ali existe uma independência. Ali é claramente, né, a voz do povo. Se o povo vai para aquela casa e exige os seus direitos, ela vai ser ouvida e ali vai ter, né, uma verbalização maior para chegar com peso lá no Executivo, para que lá também não venha interfira aqui nas nossas decisões. Eu acho que isso precisa ser muito claro.
E é o nosso trabalho lá. Muitas pessoas me criticam, têm me criticado também a respeito da minha... você mudou de postura? Não, a gente, por ser vereador, nós temos a liberdade de poder enxergar um cenário, não concordar com o cenário e você poder atuar de uma outra forma. Quando eu vi que não estava diante daquilo que eu acreditava, eu falei assim, não, agora eu vou tomar um outro tipo de postura. A política é essa. Você tem uma linha e a linha não tá, aquilo que está acontecendo não está de acordo com a sua linha, aquilo que você acredita, você tem a liberdade de seguir a linha que você acredita e não precisar, né, estar ali naquele... E respeito também aqueles que continuam. Respeito. E assim, eu fico aqui, até elogio muito o prefeito Zé da Mata e o Cabo Rominho, porque eles estão trabalhando muito. Estão trabalhando. As minhas críticas ao governo é simplesmente a postura com denúncias que chegam. Né? E isso a gente precisa estar sempre atento. E a minha função como vereador é dar voz a essas denúncias, é investigar, né? Estar ali. Mas assim, eu tenho muitos elogios a fazer o professor Zé da Mata e o Cabo Rominho, porque eu vejo que, em partes, tem feito sim um bom trabalho, tem buscado o melhor para nossa cidade. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo se encerra, mas sempre muito bom bater esse papo com o amigo André Eustáquio Alves, vereador. O André da Renovação Carismática, né? Ficou mais conhecido, mas vereador André está fazendo aí seu primeiro mandato e tem sido muito ativo na Câmara Municipal. Obrigado pela presença. Volte sempre, conte sempre com esse espaço aqui, André. Vamos marcar um dia para falar sobre o aterro sanitário. Com prazer. Sobre o meio ambiente. Um assunto que é coisa de direita também. Tá? Quem é de direita preocupa sim com o meio ambiente. O meio ambiente é de todos, né? E é daquele que não proteger. Exatamente. Vou ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência Máxima. Líder. Bem-vindo. Você está na Líder FM. Líder. Oba!